a nossa reunião ordinária. Tá. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadores. Boa tarde às pessoas que nos honram e nos prestigiam com suas presenças nessa tarde. Boa tarde aos amigos que nos acompanham pela NTV. Nós daremos início à primeira reunião ordinária do quarto período do ano de 2018. E eu solicito ao vereador secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores, servidores, aqueles que nos acompanham aqui na plenária e que nos acompanham também pela NTV e também pela internet. Vereador Brás Paulo, presente. Vereador David Antônio Sanches. Presente. Vereadora Edmir Linda de Lima Avelar. Vereador Francisco Carlos Frechiani. Vereador Isaías Martins de Oliveira. Vereador João Batista Gonçalves. Presente. Vereador João Bosco de Castro Borges. Vereador Lázaro Borges de Oliveira. Vereadora Maria Beatriz de Castro Alves Savassi. Presente. Vereadora Maria Dalva da Mota Azevedo. Vereador Maurício Sérgio Rodrigues. Presente. Vereador Nivaldo Tavares dos Santos. Presente. Vereador Otaviano Marques de Amorim. Vereador Paulo Augusto Correia. Presente. Vereador Sebastião Souza de Almeida. Presente. Vereador Vicente Paula Souza. Vereador Walter Geraldo de Araújo. Senhor presidente, a número regimental. Havendo número regimental, em nome do povo de Patos de Minas e sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a reunião e solicito a vereadora Edmir para que faça uma oração suplicando a presença de Deus entre nós para iluminar as nossas decisões e que todos os demais a acompanhem. Boa tarde a todos presentes, colegas vereadores. Então vamos fazer uma oração. Vamos prestar atenção nas palavras aqui da oração da campanha da Fraternidade 2018, que é uma oração muito bonita para nós refletirmos sobre essa situação nossa no mundo atual em que vivemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos pelo vosso infinito amor e vos agradecemos por ter enviado Jesus, o Filho amado, nosso irmão. Ele veio trazer paz e fraternidade à terra. E cheio de ternura e compaixão, sempre viveu relações repletas de perdão e misericórdia. Derrama sobre nós o Espírito Santo, porque, com o coração convertido, acolhamos o projeto de Jesus e sejamos construtores de uma sociedade justa e sem violência, para que no mundo inteiro cresça o vosso reino de liberdade, verdade e de paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, vereadora. Eu solicito ao vereador secretário a proceder à leitura das correspondências. Patos de Minas, 10 de abril de 2018. A Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para solicitar a devolução dos projetos de leis números 106/2018, que dispõe sobre a licença por motivo de doença em pessoa da família, que trata o inciso 2º do artigo 76 da Lei Complementar número 2, de 6 de setembro de 1990, atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. Patos de Minas, 6 de abril de 2018. A Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal, informação faz. Excelentíssimo senhor presidente, informamos a Vossa Excelência, em atendimento ao ofício número 1,
164 de 2018, da Leg DG CM, que estamos impossibilitados de comparecer à convocação feita para o dia 12 de abril de 2018, às 14 horas, em virtude de audiência de conciliação a ser realizada na mesma data às 15 horas, conforme a intimação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cópia em anexo, respeitosamente, Eurípedes Donizete de Oliveira, secretário municipal. Patos de Minas, 6 de abril de 2018, a Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar os projetos de lei números 123, 124, 125, 126 e 127 de 2018 para apreciação desta egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. Patos de Minas, 2 de abril de 2018. A Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar as razões de veto total à proposição da Lei Complementar número 309, de 9 de março de 2018, para reexame desta egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. Até o momento são estas as correspondências. Senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu quero comunicar às senhoras e senhores vereadores que, apesar de não constar da pauta, eu fui ontem procurado pelo nosso amigo ex-prefeito e ex-deputado federal José Humberto Soares, que solicitou a tribuna dessa casa por 15 minutos e, em homenagem ao cargo ocupado por ele de prefeito, de deputado e a tudo que ele fez por nosso município, eu entendi, então, como uma decisão da presidência, incluí-lo na pauta e vou franquear a palavra a ele por 15 minutos na tribuna livre e, antecipadamente, já peço desculpa aos oradores inscritos, o vereador Walter, com quem eu já tive a oportunidade de me desculpar e de falar, e também ao professor Eduardo, que nessa tarde falará em substituição ao professor Everson Moraes, diretor do IFTM. Senhor presidente, pela ordem. Eu só quero, como o presidente da comissão me solicitou uma informação, presidente Otaviano, o projeto de lei número 106/2018, que dispõe sobre a licença por motivo de doença em pessoa da família. Então, é esse o projeto que se trata. Não, eu quero que o prefeito não sancionou, qual que é que você falou aí? Que ele vetou. Eu não vi o número. O do veto? É o veto. Ah, perdão. É isso aí. Só um instante. Que hora vocês pararam de falar isso? Espera aí. Bom, considerando isso, dando seguimento à nossa reunião, eu convido o nosso amigo, ex-prefeito e ex-deputado federal José Humberto Soares para se dirigir à tribuna e já digo que é um privilégio e uma honra tê-lo aqui entre nós, Zé Humberto. Fique à vontade. Ao cumprimentar todos os presentes, faço em nome do presidente da Câmara, o vereador Francisco Frechiani, em nome dele, os demais ilustres vereadores componentes da mesa, senhoras e senhores aqui presentes, cidadãos que participam dessa sessão tão importante, ordinária da Câmara, convidados, colaboradores, funcionários da Câmara, imprensa, cidadãos que nos assistem pelos meios de comunicação, mais essa sessão da Câmara Municipal. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer antecipadamente o espaço, dizer que é uma satisfação poder retornar à tribuna desta casa, presidente, a qual eu tive a oportunidade tantas vezes de vivenciar esse momento, exercendo a função de prefeito dessa magnífica cidade de Patos de Minas, que tanto merece do nosso esforço, do nosso trabalho. Imagino, e hoje, já de antemão, pedindo desculpas ao vereador, o vereador que estaria nesse momento já inscrito para usar
para fazer uso da palavra, inclusive pelo que eu vi na pauta, expondo o seu trabalho, prestando contas da sua atuação como vereador de Patos de Minas. E vi também que hoje faz parte da pauta a presença do professor representante do IFTM, que vai discorrer sobre assuntos, tenho certeza, da maior importância, além das matérias que estão pautadas hoje para serem discutidas pelos senhores, senhoras vereadores. Bom, o motivo da minha visita aqui, presidente, é discorrer um pouco sobre esse momento e fazer um anúncio público da minha condição de pré-candidato a deputado federal no próximo pleito, nas eleições de 2018. Essa é uma das primeiras visitas que eu faço, creio ser minha obrigação, e a lei assim nos faculta, para que, tendo cada cidadão o direito de saber aqueles que estarão dispostos a concorrer a esses importantes cargos num momento tão crucial, num momento tão crítico, no momento em que cada um de nós, indiferente das nossas posições na sociedade, exercendo as suas lideranças ou as suas atribuições políticas, como é o caso dos senhores. Também, cada um de nós, como eleitor, estamos diante de um momento crucial na vida política do país. Um momento em que cidadão eleitor, ou liderança ou candidato, não importa qual a função ou o papel exercido, nós estamos diante daquilo que nos parece até ser um certo impasse. Ontem, numa reunião do Rotary aqui em Patos de Minas, eu ouvi uma expressão de uma liderança da sociedade civil da nossa cidade, de um clube importante da nossa cidade, de uma entidade que presta serviços à nossa sociedade, e alguém expressar de uma forma que se tornou corriqueira. E a frase dita foi a seguinte: será que o Brasil tem jeito? Foi a pergunta que alguém disse. E, infelizmente, a resposta ouvida, às vezes, de uma forma mais baixa, parece com medo de se expressar, mas, infelizmente, a resposta que se ouviu, a palavra do presidente, foi de desconfiança quanto ao jeito que o Brasil teria ou não teria. É lógico que o Brasil tem jeito. Não há país melhor, não há lugar no mundo melhor do que o nosso. As regras são feitas por nós, são feitas pelas lideranças, são feitas pelas pessoas. Mas quando as regras não são ideais ou quando não são cumpridas, a bagunça que se instala parece privilegiar os interesses de cada um e não do coletivo, como é o dever da boa política impor. Esse é o momento que nós vivemos. E vivemos isso de uma forma especial diante de uma revolução que se instala no mundo inteiro devido às mudanças tecnológicas, à forma como se estabelecem as comunicações entre as pessoas, aos contatos virtuais, instantâneos, e à enormidade de vínculos que se estabelece numa comunicação instantânea. E como não é pessoal, às vezes impossível de ser checada na sua essência, se é verdade ou não. Mas o fato é que nós somos bombardeados com a capacidade incrível de comunicação e parece que perdemos a nossa comunidade, a nossa condição de nos comunicar. O próprio rito legislativo, e eu passei pela Câmara dos Deputados, parece viver um impasse. A todo dia, atordoado pelas críticas do cidadão, que questiona como se o nosso papel, legislador que já fui, e que vocês são hoje, tão importante, e às vezes tão mal entendido, comumente tão mal entendido, mas questionado pela população, que se pergunta se o modelo em voga na regra atual, diante de tantas mudanças sociais, econômicas, tecnológicas, se é o modelo ideal de representação política, ou se o rito, o regimento interno das nossas casas legislativas atendem à expectativa de participação do povo nas suas diferentes formas de manifestação, das suas vontades, dos seus direitos, das suas aspirações e da sua obrigação de participação, que se instala ao longo do tempo. E se não é ideal hoje, como não é, eu sei que virá de um amadurecimento contínuo,
que será maior agora, porque é justamente nesse momento de sofrimento, é justamente quando nós vivemos a crise, é justamente quando nós sofremos com desemprego, é justamente quando nós não acreditamos que o melhor possa vir, é nesse momento que nós aprendemos mais. E é justamente nesse momento em que cada um de nós não pode se dar o direito de ser omisso. E essa foi a razão pela qual me coloquei a mim mesmo como uma das questões a ser analisada para que eu tomasse a decisão de insistir na carreira política, tentando retomar uma cadeira na Câmara Legislativa Federal, ou simplesmente pendurasse as minhas chuteiras, dando como concluída a minha passagem na política, já que, do ponto de vista pessoal, sou sim realizado por todas as oportunidades, as honrosas posições que o povo da região, e especialmente de Patos de Minas, me logrou entregar na minha vida até hoje. Bom, o que eu tenho para dizer para os senhores é o seguinte: não sei como que se tricotam, desculpa usar essa palavra, Béia, uma palavra, né, do universo feminino, mas que parece que as teias dos destinos parecem um tricô e um crochê, não, professor Edmir? E nós não sabemos como é que Deus lança a mão desses artifícios para fazer com que essa rede que se instala nos estabeleça e nos ofereça as pontes. Mas as pontes, elas vêm. E para mim, bem ou ruim, mal, e nós vamos ver se é bem ou mal ao final do pleito eleitoral, e tendo sucesso, saberemos ainda melhor, ainda mais, se será pelo bem ou pelo mal, se eu tiver a honra de outra vez ocupar o posto e puder servir a essa população da forma como ela merece, como ela espera. Mas acontece que os acontecimentos que foram se delineando, no quadro político que se desenha, foram sendo favoráveis à minha posição particular. E vocês que são vereadores, são professores da arte de fazer política, porque ninguém como vocês tem um contato tão próximo com o cidadão e sabem como se desenrola essa negociação entre representado e representante, e como se desenrolam a busca do exercício dos direitos e dos deveres dentro da administração pública. Vocês sabem que, às vezes, nem sempre o ideal, e, aliás, o ideal é uma meta a ser perseguida, que nós não temos nem o direito de esperar que tudo aquilo que nós almejamos aconteça, porque o ideal, por si só, já é, da sua própria natureza filosófica, algo a ser buscado. E se, no momento, nós atingimos algo que possa ser considerado próximo daquilo considerado ideal, é da nossa natureza humana a obrigação de estabelecer, logo em seguida, novos objetivos, porque para nós, é da nossa natureza humana nós nunca estarmos satisfeitos e sempre buscarmos a melhoria e sempre buscarmos mais. E isso é positivo. Então, ideal é uma situação a ser perseguida, mas as condições que se delinearam me convenceram de que da viabilidade dessa busca, que é legítima para qualquer homem público, mas que, pelas minhas experiências, pelo fato de ter sido prefeito, pelo fato de já ter sido deputado, pela experiência vivida, pelas experiências adquiridas, pelas realizações que já tive a oportunidade de fazer por essa cidade, por todas as cidades da região, pela rede de relacionamentos que estabeleci, pelos espaços conquistados a nível estadual, nacional, dentro do partido, fora do partido, nos últimos 20 anos de exercício da minha vida. São experiências e vivências que não podem ser jogadas fora. Essa é a conclusão que eu cheguei. Não faço isso com orgulho, com preconceito, muito menos com prepotência. Faço isso com a convicção de uma realidade. Faço isso reconhecendo que um médico, depois de 20 anos, 30 anos de carreira, seguramente é um médico mais capaz, mais seguro, mais sabedor das suas funções. Que um professor, depois de 20 anos de carreira, naturalmente, ele já conseguiu ter as suas experiências, a aprendizagem suficiente
para saber os caminhos mais curtos, para buscar levar o conhecimento aos seus alunos, e assim com todos os profissionais, e assim é na política. Mas na política, por ser tão ligada a questões emocionais, de repente começa a se dizer certas bobagens, que às vezes são aceitas ou impostas, de acordo com os interesses de segmentos ou de pessoas. Tipo assim, tem que renovar sempre, tem que renovar sempre. Aliás, a renovação faz parte da vida, mas a renovação deve ser segura, e as experiências não podem ser julgadas fora, principalmente quando as pessoas ainda têm vigor, ou quando ainda têm credibilidade, ou quando ainda têm condições de contribuir. Nós fizemos aqui na cidade, por favor, negocie para mim aí, o vereador Braz, o meu tempo, eu não sei se já estou me alongando. Tá? Chico, por favor, me diga quando terminar. Mas eu gostaria de dizer aqui que durante algum tempo, no exercício das minhas experiências na vida pública, eu ouvi críticas à política de Patos de Minas. Muitos disseram, o grau de acirramento nas disputas entre grupos e entre personalidades da nossa política prejudica a nossa cidade e faz com que a cidade perca oportunidades, ou seja, prejudicada em determinados momentos, em função de interesses pessoais ou de grupos. Quem de vocês nunca ouviu isso aqui em Patos? Pois bem, na última eleição, eu pleiteava a continuidade da minha carreira, a minha reeleição a deputado federal. Nós não fomos capazes de estabelecer diálogo suficiente para evitar disputas suicidas. E nós, eu inclusive, assumindo a minha parcela de culpa, sei que o que nós fizemos foi um desperdício de energia, o desperdício do tempo, a retirada da esperança do nosso cidadão eleitor que precisa e quer ver a cidade e a região bem representada, porque quem não valorizar isso é porque não entende como se estabelece a forma de representação política e como são consequentes os resultados alcançados quando se faz uma boa política capaz de somar e não de se dividir. Não interessa, nós não vamos medir resultados agora, tudo ainda está por vir. Mas nas últimas eleições municipais, nós fizemos aqui em Patos e mostramos amadurecimentos. E as maiores lideranças políticas dessa cidade abriram mão de si, dos seus próprios egos. Abriram mão das suas visões de antagonismo, de mágoa. Abriram mão desse tipo de posicionamento e aceitaram conversar. E ao conversarem, os maiores grupos ofereceram até que outros também participassem, sabedores que a cidade é plural e que muitas lideranças existem e muitas visões existem dentro da cidade, não apenas 2 ou 3. E ofereceram oportunidade para que todos participassem. Não que houvesse qualquer tipo de ingenuidade de pensar que nós sairíamos daqui como candidatos únicos, quaisquer aqueles que têm os seus nomes homologados nas próximas convenções para disputar eleições, seja para deputado federal ou estadual. Candidato único, não existe. Isso não existe. Mas quando as maiores forças reconhecem que não adianta se degladiarem, porque fere a lógica da matemática e estabelece a ruína e a derrota de ambos, e nesse amadurecimento é capaz de conversar e acertar, isso não é fazer com que adversários, de repente, se tornem amigos de forma escandalosa ou extremamente pragmática, ou como alguns chegaram a dizer aqui, por terem os seus interesses contrariados, de que de repente adversários estavam dando beijinhos na boca. Não se trata de beijinhos na boca. Trata-se do exercício, do melhor exercício, da melhor prática política que se pode estabelecer, quando adversários abrem mão de mágoa e são capazes de conversar, estabelecendo objetivos maiores do que os seus próprios, abrindo mão de parcelas de poder em prol de objetivos comuns, que interessam a população e com os quais a população se identifica, não tenham dúvida disso.
nós fizemos esse dever de casa. E essa é uma das questões, dos pontos que me animam outra vez a colocar meu nome como mais um. A apreciação de cada um dos senhores, para que no momento certo, das convenções partidárias, nas decisões de voto que vai se estabelecer ainda por meses numa campanha que será curta, mas que nós temos ainda 5 meses de pré-campanha, mas que cada um de nós, se candidato ou não, mas inicialmente cidadão, eleitor, vamos ter que fazer essa reflexão da escolha do nosso apoio e do nosso voto. Cada um de nós fará isso. E comparecerá às urnas. E votará como nunca, com a responsabilidade que nunca teve. Mais amadurecido, mais machucado. Mas seguramente mais amadurecido. E que Deus possa nos guiar, a todos nós, nas decisões que sairão de outubro. Porque se a crise que nós vivemos, ela tem causas reais políticas, as soluções que farão essa crise ser debelada, elas também somente virão da política. Se as causas são políticas, as soluções forçosamente terão que ser políticas. Porque passa pela política uma solução de um modelo ideal para esse país, que pelas suas condições já é extremamente bem beneficiado por tudo aquilo que nós recebemos, né, pelos nossos recursos, por tudo aquilo que o Brasil tem, né, que todos nós conhecemos. Muito bem, senhores. Eu vou concluir agora as minhas palavras dizendo que não, naturalmente, até porque no momento que nós estamos vivendo, em respeito a esse momento político, não se trata aqui de vir buscar o apoio, farei isso particularmente nesses 5 meses. Já me desliguei das minhas funções exercidas no último ano, na governança da Telebrás, e já voltei, se essa é a palavra, porque não me considero que tenha ido, portanto ninguém volta de onde para aquilo que de onde não foi, mas agora integralmente, com o tempo integral dedicado à política da nossa região, com as conquistas que pude fazer nesse tempo, com as alianças que pude estabelecer nesse momento, aproveitando das experiências que vocês próprios, Patos de Minas e região, me deu como oportunidade nos últimos anos da minha vida. É essa experiência, essa vivência que eu quero colocar de volta para servir a nossa região, porque sei que nós não podemos desperdiçar de nenhuma dessas habilidades, inclusive das dos senhores, de cada um dos nossos cidadãos. Boa tarde a todos vocês, muito obrigado, presidente, vereadores, bom trabalho, que Deus abençoe o seu trabalho. Valtinho, obrigado mais uma vez pelo espaço cedido. Preste conta do seu trabalho, você, cada vereador, daqueles cidadãos que lideram o seu voto, agora, no início do seu mandato e sempre. Essa é a melhor forma de fazer a boa política. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, boa tarde. Obrigado, Zé Humberto. Sucesso aí na sua empreitada. E eu convido agora o vereador Walter Geraldo de Araújo, que vai fazer uso da palavra para falar sobre sua atuação parlamentar nos últimos 15 meses. Boa tarde a todos. Boa tarde. Foi com um prazer muito grande quando eu recebi a notícia que o Chico me comunicou que o nosso ex-prefeito, ex-deputado, gostaria de estar aqui nessa tribuna para fazer uso dela. Fiquei muito lisonjeado em ceder o momento que seria para mim o primeiro, ceder para ele. E faz mais uso dessa tribuna aqui, ex-prefeito, ex-deputado. É sempre um prazer tê-lo, senhor, aqui conosco aqui.
Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, amigos da galeria, povo de Patos de Minas, boa tarde. Hoje, aqui estou com tristeza e muita preocupação. Digo isso porque o assunto que irei abordar é um assunto que preferia não ter que estar aqui para falar. O assunto envolve o município de Patos de Minas e a empresa de transporte público urbano Viação Pássaro Branco. Antes de falar sobre o tema, que é o real motivo de ser o orador desta reunião, quero descrever um pouco de minhas ações como parlamentar durante este curto período que tenho ocupado o cargo de vereador. Durante minha caminhada política, em busca desta cadeira de representante do povo, que hoje ocupo com muito orgulho, por várias vezes me perguntaram quais seriam os caminhos que eu iria seguir, qual era meu plano de trabalho e que bandeira eu defenderia. Por ter trabalhado inicialmente na área da saúde e posteriormente na área de segurança, sempre tive um olhar direcionado para esses dois setores, pois conheço, presencio e vivo as dificuldades que a população enfrenta, principalmente quando o assunto é saúde e segurança. Outro assunto muito questionado pela população é relativo à Copasa, a novela que se envolve a questão do recolhimento do tratamento do esgoto, que se arrasta há anos, sem nenhuma solução definitiva. O maior desrespeito com o povo de Patos de Minas, pois pagam um alto preço por um serviço que não é oferecido, ou seja, pagamos por algo que não existe. Ao tomar posse como vereador, passei então a participar juntamente com alguns colegas dos debates sobre os problemas que envolvem a Copasa em nossa cidade. Através dessas reuniões, conseguimos colocar então o assunto Copasa em evidência. Reunimos com o prefeito, cobramos uma ação mais efetiva e, a partir daí, a reunião entre o Legislativo e o Executivo foi firmada. Passamos, então, a trabalhar juntos. Realizamos várias reuniões e debates com representantes da Copasa Municipal. Porém, percebendo que não estávamos avançando na solução do problema, eu, juntamente com os vereadores, hoje presidente dessa casa, Chico Franchiani, Dalva Mota e Mauri da JL, representando toda a Câmara Municipal, partimos para Belo Horizonte, onde reunimos com pessoas e segmentos responsáveis pelo caso Copasa no nosso município. Fizemos indagações, cobramos respostas e soluções imediatas para o grave problema que enfrentamos. Dentre vários assuntos relacionados com a questão discutida, focamos no fim da cobrança da taxa de esgoto, na conclusão dos serviços da cidade, e na falta de fornecimento de água tratada e tratamento do esgoto nas comunidades da zona rural. A partir daí, foi proposto para a Copasa que interrompesse a cobrança da taxa de esgoto, uma vez que o contrato com o município não foi cumprido. Devido às nossas cobranças, sob pena de punições severas aplicadas contra a empresa, em dezembro de 2017, a Copasa marcou-se uma reunião que somente veio a acontecer em fevereiro de 2018, onde a empresa trouxe algumas propostas para o município, que não foram aceitas, e, posteriormente, o prefeito apresentou uma contraproposta. Com certeza, a ação dos vereadores desta casa, juntamente com o prefeito, fortaleceu as cobranças e acreditamos que novos rumos serão tomados. E hoje estamos diante de mais um capítulo dessa novela, a taxa de esgoto está de volta. A Justiça derrubou a liminar que proibia a cobrança da taxa. Nesta semana,
o município deu até o dia 5 de maio próximo para a Copasa responder à contraproposta feita pelo município, que é a suspensão da cobrança da taxa de esgoto pelos próximos 9 anos. Convoco todos os colegas vereadores para ficarmos ainda mais atentos e, se nenhuma solução for dada, vamos exigir a suspensão imediata desta cobrança absurda ou do contrário, queremos o cancelamento desse contrato imoral, desrespeitoso, feito de forma absurda e sem a verdadeira aprovação da população. Pois bem, senhor presidente, senhores vereadores, povo de Patos de Minas, como disse no início desta fala, vamos ao assunto principal que me fez estar aqui hoje. Como disse, e neste momento, peço a especial atenção de todos, pois o caso que relatarei é muito grave. Todos sabem da grande dificuldade financeira de nosso município enfrenta. Não temos dinheiro para quase nada. Falta dinheiro para a saúde, para a educação, para a reforma e conservação de ruas e estradas rurais. Não tem dinheiro para pagar melhor os funcionários. Pois bem, um dos papéis do vereador é fiscalizar. Pensando nisso, assim que assumi o cargo de vereador, reuni com meus assessores e pedi estudos relativos aos gastos do município. Durante as análises, algo me chamou a atenção. Observamos o crescente e alto gasto com o passe escolar, pagos à empresa concessionária do transporte público urbano, Viação Pássaro Branco. Assim que saímos por aí, antes que saiam por aí dizendo que o vereador Valtinho é contra o passe escolar, quero que saibam que sou a favor sim do passe livre para o estudante. E o que estou fazendo agora é exatamente tomando medidas para garantir os direitos dos estudantes para que, no futuro, não sejam prejudicados por causa de ações equivocadas. É do conhecimento de todos que hoje a Prefeitura Municipal paga a empresa concessionária do transporte público, Viação Pássaro Branco, pelo transporte dos estudantes, o que chamamos de passe escolar. Até aí tudo bem. Afinal, acho mais do que justo que o município ofereça e continue oferecendo esse benefício a todos os estudantes, pois essa ajuda é de grande valia para as famílias do nosso município. Só que, até o ano de 2014, antes de a Prefeitura assumir o pagamento do passe escolar, vocês lembram como funcionava? Acredito que todos se lembram como era o procedimento. Funcionava-se da seguinte maneira. O estudante se dirigia até o escritório da empresa de ônibus coletivo e comprava a quantidade de vale-transporte que necessitava para seu uso mensal. Pagava-se o valor de 50% do valor da tarifa normal paga pelo cidadão comum. Ou seja, o estudante pagava somente metade do valor normal cobrado pela passagem, viu, meu querido Bosco? A empresa recebia somente o valor pago pelo estudante, sem nenhum outro repasse feito pelo município. Tal desconto se dava devido à Lei 4.019, lei municipal que conferia a esses estudantes o direito de desconto de 50% no valor total da passagem. Em abril de 2014, foi aprovado a lei que autorizou o município, a partir de então, a arcar com o pagamento do transporte público urbano de estudantes, passe escolar. Repassando mensalmente à empresa concessionária do transporte o valor integral,
referente aos custos do passe escolar. Senhor presidente, senhores vereadores, povo de Patos de Minas, a lei aprovada seria, sem dúvida, uma importante conquista para os estudantes do município, se não fosse por um detalhe que, a meu ver, é de uma gravidade extrema. Ao analisar o projeto de lei em questão, observei que nele contém cláusulas que beneficiam de forma absurda a empresa concessionária dos serviços de transportes público urbano de Patos de Minas. O projeto deveria apenas solicitar autorização para que o município assumisse, a partir daquela data, os custos financeiros referentes ao passe escolar. Deste modo, o município assumiria somente os valores pagos pelos estudantes até então. A prefeitura repassaria para a empresa os mesmos valores, que deveria ser, no caso, meia passagem, ou seja, os mesmos 50% pagos na época pelos estudantes. Direito previsto na Lei 4.019, que garantia o desconto de 50% no valor integral da passagem. Só que, ao invés disso, senhor presidente, senhores vereadores, povo de Patos de Minas, pasmem com o que vou relatar agora. O projeto de lei 6.890, o artigo 2º, fala-se que a prefeitura garantirá a gratuidade do transporte coletivo urbano aos estudantes da rede pública e privada do ensino. E arcará com o pagamento integral do passe escolar para os estudantes. O que também concordo plenamente, só que arcar integralmente deveria ser assumir os valores pagos pelos estudantes até então, pagar os mesmos 50% que é de direito dos estudantes. Ao invés disso, sabe o que aconteceu? O projeto que autorizou o município a arcar com o pagamento do passe escolar, o artigo 20º, revogou várias leis, incluindo a Lei 4.019, na qual ficava assegurado aos estudantes o direito aos 50% de desconto no passe escolar. Ou seja, com a revogação da Lei 4.019, a prefeitura ficou obrigada a arcar com o valor integral da passagem, sem o desconto de 50%, que era um direito adquirido. Senhor presidente, senhores vereadores, povo de Patos de Minas, a prefeitura, em um passe de mágica, passou a pagar nada mais, nada menos que o dobro do valor que deveria ser pago pelo passe escolar. Um aumento de 100% no valor da passagem do transporte público dos estudantes. É inadmissível que este fato esteja acontecendo há tanto tempo em nossa cidade. Quer dizer que, apenas porque mudou a fonte pagadora, só porque a prefeitura tornou-se responsável pelo pagamento, o valor dobrou? Quer dizer que o dinheiro da prefeitura vale menos? Não podemos aceitar isso. Enquanto falta dinheiro para tudo, pagamos o dobro do que deveríamos pagar a uma empresa privada. É triste andar por aí e ver tantas injustiças acontecendo. Enquanto falta dinheiro para um lado, sobra dinheiro para outro. A saúde está um caos. Por falta de dinheiro, temos um atendimento precário, tanto na UPA quanto nos postos de saúde. Filas enormes de um agendamento de consultas, faltam recursos para exames, uma espera sem fim para realizar uma cirurgia que deveria ser
de urgência. Faltam vagas nos hospitais, remédios na farmacinha. E enquanto isso, paga-se milhões a mais por algo que deveríamos pagar somente a metade. Faltam creches. Mães desesperadas sem ter onde deixar seus filhos para trabalhar, creches inacabadas por falta de recursos, enquanto isso gastamos dinheiro de forma errada, pois esse dinheiro a mais que estamos pagando para essa empresa poderia ser usado para construir, reformar ou colocar em funcionamento creches que estão fechadas, como, por exemplo, a creche do bairro Alto Limoeiro. A zona rural pede socorro. Não temos estradas, faltam máquinas para atendê-los. Escolas rurais, quantos problemas. Alunos e professores sem condições de trabalho e locomoção. Um desrespeito com aqueles que colocam todos os dias a comida em nossas mesas. As ruas da nossa cidade, por falta de dinheiro, estão cheias de buracos. A sujeira e o mato tomam conta da maioria da cidade, deixando a população indignada. Diante da falta de dinheiro e das dificuldades que são enfrentadas pela administração, é inadmissível assistir o município pagar o dobro do valor de que deve ser pago pelo transporte público urbano dos estudantes. O dinheiro a mais pago pelo passe escolar, a empresa de transporte coletivo, poderia ser usado para melhorar saúde, estradas rurais, na conservação de nossas ruas, praças, escolas, creches e tantos outros projetos fundamentais para a qualidade de vida do nosso povo. Senhores vereadores, povo de Patos de Minas, caso alguém pense que estou querendo acabar com o ônibus de graça para os estudantes, mais uma vez esclareço que devemos sim continuar a fornecer o passe livre a todos os estudantes, só que isso seja feito pagando o preço justo. Até o ano de 2014, antes da prefeitura assumir as despesas do passe escolar, a empresa sobrevivia com o recebimento do valor pago pelos estudantes, meia passagem, sendo que na época fazia uso do passe escolar, um número 3 vezes menor de estudantes. Hoje, após a suposta gratuidade do transporte escolar, o número de estudantes usuários do passe livre é 3 vezes maior, ou seja, aumentou o número de estudantes usuários do transporte, aumentou a arrecadação por parte da empresa. Então, por que dobrar o preço da passagem, mesmo a empresa tendo uma arrecadação 3 vezes maior? Será que, porque é dinheiro público, esse dinheiro cai do céu? Não, esse dinheiro sai do bolso do povo, através dos impostos que pagam. Dinheiro esse que faz falta em outros setores, como, por exemplo, a saúde, que está precária. Senhor presidente, senhores vereadores, povo de Patos de Minas, como representante do povo, eleito para defender o povo, não aceitarei esse desrespeito no trato com o dinheiro público. Por isso, dei entrada na secretaria desta Casa de Leis, um projeto de lei que visa não só acabar de vez com esse absurdo, bem como garantir de forma definitiva aos estudantes de Patos de Minas o direito do passe livre no transporte público urbano. Antes de expor o assunto, peço ao colaborador Guilherme para que coloque no telão alguns dados para facilitar maior a compreensão do assunto. Para que possamos ter uma ideia do tamanho do problema que enfrentamos, vejam os gastos do município com o passe escolar nos últimos 4 anos. 2014,
438.321,95. 2015, 2.420.000. 2016, 3.060.996,60. 2017, 3.718.000. Valor total de 2014 a 2017, 10.637.318,55. Somente neste ano, estimam-se que os gastos com o passe escolar passarão de 4 milhões de reais, Bosquinho. Como podem observar, a Prefeitura gastou nos últimos 4 anos mais de 10 milhões de reais somente com o transporte público de estudantes no perímetro urbano. Estamos falando somente do dinheiro gasto com o passe escolar. Não contabilizamos o transporte rural de estudantes e professores. Mais de 10 milhões de reais gasto com o passe escolar, onde, na verdade, deveríamos ter gasto somente a metade. Os outros 5 milhões poderia ter sido usado em tantas outras prioridades como saúde, creche, remédios na farmácia e por aí vai. Para que tenham uma ideia, a cada 4 anos gastamos, em média, um prêmio da Mega Sena, somente com a empresa Pássaro Branco. Com o pagamento desse passe escolar, a cada 10 milhões pagos, deveríamos pagar somente 5. Isso é uma vergonha. E não para por aí. Busquei, de forma preliminar, informações para saber como a Prefeitura fazia a verificação dos dados para saber a veracidade sobre a quantidade de passagens mensais. Acredite, mas a resposta que tive é que não existe nenhum mecanismo disponível na Prefeitura para acompanhar, verificar e comprovar a lisura dessas informações. Essa foi a resposta que recebi, algo inacreditável. Antes de terminar, quero dizer o seguinte: quando o município firmou em 2014 o convênio com a empresa de transporte Viação Pássaro Branco, assumindo despesas do passe escolar, e ao não perceber, ou ao perceber e mesmo assim, deixar que esse absurdo acontecesse com o nosso dinheiro, nos deixam assustados e nos alerta que essa questão merece, sem dúvidas, uma atenção especial, no sentido de verificar a forma que o caso foi conduzido. Pela experiência que tenho ao longo de meus 30 anos como investigador da Polícia Civil, depois de analisar friamente esse caso, tenho certeza que algumas perguntas merecem respostas. Primeiro, por que retiraram direitos adquiridos dos estudantes previsto em lei, onde era concedido a eles o pagamento de meia passagem? A quem tinham intenção de beneficiar e a quem foram os beneficiados com essa decisão? Que estudo foi feito para que chegassem a esse aumento de 100% no preço do passe escolar? Quem foram os responsáveis por montar essa proposta? Será mesmo que não perceberam que o município estava sendo lesado? Por que cobrar o dobro do preço do passe escolar só porque mudou a fonte pagadora? Desta forma, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, amigos da galeria, povo de Patos de Minas, acredito que minhas dúvidas merecem esclarecimentos. Por isso, quero pedir que esses meus questionamentos sejam encaminhados à administração municipal e, se necessário, ao Ministério Público,
para que se apurem as responsabilidades e, em caso de irregularidades, punam-se os culpados. Termino dizendo aos estudantes: o futuro do planeta depende de vocês. Portanto, merecem nossa proteção e respeito. Podem ficar tranquilos, nenhum de vocês serão prejudicados. O que estou propondo é manter e garantir no futuro a gratuidade do passe escolar, porém pagando o preço justo. Afinal, se nada for feito agora, corremos sérios riscos de, em breve, por falta de recursos financeiros, o município não conseguir manter esse importante benefício. Agradeço a atenção de todos, espero que tenha sido compreendido de forma clara e coloco-me à disposição para discutir e buscar uma solução para as questões levantadas. Uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, vereador. Eu defiro o pedido de encaminhamento ao Executivo e também ao Ministério Público, caso seja do interesse do vereador, e determino a diretoria executiva da Câmara a proceder a esse encaminhamento. Eu convido agora para falar como na tribuna livre o senhor Eduardo Nunes de Magalhães, professor do IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, em substituição ao professor diretor Everson Moraes, que justificou a sua ausência. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar a todos os presentes com uma boa tarde. Eu estou certo que, cumprimentando a vocês, eu cumprimento cada cidadão dessa cidade. Sei que nós temos meios de comunicação para que tudo aquilo que a gente faça chegue até eles. Então, realmente, uma boa tarde a todos. Eu agradeço em especial também a vereadora Edmê, que foi quem franqueou essa oportunidade aqui ao IFTM. E vou tentar representar o professor Everson, se é que isso é possível, mas eu vou tentar. Eu gostaria de aproveitar uma pequena palavra do nosso ex-prefeito, que colocou muito bem qual é a situação política, qual é a situação brasileira, qual é o pensamento que nós vivemos hoje. Tanto como educadores, como cidadãos, realmente a gente se preocupa. Mas eu fico feliz que, se a gente for ver a história, não só do Brasil, mas a história do mundo, a gente vai verificar que todos os grandes problemas, todas as grandes revoluções, também nos trouxeram um entendimento e uma facilidade, uma compreensão de criar mecanismos para que isso seja melhorado. E um desses mecanismos, eu venho aqui hoje para apresentar a vocês, que é justamente a educação. Que é o seguinte: se nós observarmos, todos os países que nós consideramos de primeiro mundo, seja Finlândia, seja Suíça, seja Noruega, são países que investiram pesado em educação. Então, eu como educador acredito que aí esteja uma das bases para nós termos uma dessas mudanças da sociedade. Eu vim trazer aqui alguns números, para que vocês conheçam o IFTM. E acredito que vocês saibam que na nossa cidade, Patos de Minas, cerca de 70% do ensino técnico e as graduações do ensino superior são em escolas particulares. Não vou entrar no método se são escolas 100% particulares, se são escolas que têm incentivos, se têm parceria. O certo é que em 70% delas nós temos o pagamento de uma mensalidade. E instituições como o IFTM e a UFO trazem um ensino de qualidade e totalmente gratuito. E uma das propostas, uma das coisas que eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje buscando, é justamente a oportunidade de convidá-los para conhecer a nossa instituição. Para que vocês vão até lá, para que vocês conversem com os nossos professores, conversem com os nossos alunos. Por quê? Nós estamos abertos desde 2013 com as nossas atividades. Infelizmente, até o dia de hoje, nós não tivemos uma visita. A gente adoraria tomar um café com vocês, conversar, expor a realidade do nosso instituto. Hoje, nós temos lá, também, além da educação, soluções também para problemas sociais.
Porque muitos dos nossos alunos realmente são muito carentes e muito pobres. Então, hoje nós oferecemos, por exemplo, tem 2 editais abertos, com 78 vagas, onde o aluno recebe R$ 240. Para quê? Para manter esse aluno na escola. Então, além dele ter um ensino gratuito, ele tem um auxílio que permite que ele esteja na escola. Às vezes a gente pode parar e pensar, nossa, R$ 240 é tão pouco. Presentes para que nós possamos ouvir o professor Eduardo. Desculpe, obrigado. Perfeito. Então, assim, a gente para pensar, R$ 240 não nos parece muito dinheiro, mas as nossas experiências lá têm mostrado que os R$ 240 mensais têm mantido um aluno estudando. Um aluno que poderia estar dando trabalho na cidade com drogas, poderia estar criando um problema social, está conosco lá estudando, buscando um futuro melhor. Além dessas vagas, nós temos 6 vagas hoje para auxílio moradia, porque nossos campos não tem como alojar pessoas. Mas tem pessoas que vêm de outras comunidades, mesmo rural da nossa cidade, e precisa de um lugar para ficar. Então, hoje nós atendemos através da assistência estudantil uma parte desses alunos também. Além disso, nós temos cursos integrados, onde nós oferecemos ensino médio. Então, nós estamos desinchando, por exemplo, as redes estaduais e municipais. Estamos proporcionando às pessoas uma outra oportunidade. Temos também abrangência social através de projetos de extensão. Esse ano mesmo, a gente teve um pequeno recurso, a gente usou ele como? Levou os nossos alunos para a comunidade para recuperar instalações elétricas de casas precárias na sociedade. Então, nós conseguimos levar o aluno para que ele conheça outra realidade, além disso, beneficiar a sociedade. Porque tudo que nós fazemos enquanto educação, ela só é bem feito se ela retorna para a sociedade. Não adianta eu ter um diploma, pegar aquele diploma, engavetar e não devolver nada para quem me ofereceu aquilo. Então, nós temos esses projetos de fazer esse retorno também para as pessoas. Temos alunos envolvidos em pesquisa e extensão. 36% dos nossos alunos estão envolvidos em alguma atividade de extensão ou de pesquisa. Por quê? Não buscamos formar apenas técnicos, queremos formar cidadãos. E para isso, o cidadão tem que conhecer, ele tem que buscar solucionar problemas, ele tem que estar dentro da sociedade, ele tem que estar inserido ali. Então, 36% deles estão inseridos nessas atividades. E elas crescem de 4% a 5% ao ano. É porque o Instituto tem muito dinheiro? Não. Nós estamos em qualquer condição do Brasil. Hoje o nosso orçamento do nosso campus é 50% do que ele foi em 2015. Então nós aumentamos o número de alunos, aumentamos as pessoas atendidas e o recurso diminuiu por 50%. Só que a nossa ideia é a mesma lógica administrativa do vereador que usou essa tribuna aqui antes. Já que nós temos a dificuldade, vamos apertar, vamos caçar os lugares, vamos tirar as dificuldades e vamos continuar em frente. E o IFTM em Patos de Minas, a ideia dele é continuar seguindo em frente, não é retornar. Em 2013, nós tivemos nossa aula inaugural no dia 2 de setembro. Ele começou em 2014 com os cursos de técnico em logística e eletrotécnica, na modalidade concomitante. Que, para quem não conhece, concomitante é aquela que o aluno, após terminar o ensino médio, ou ter terminado pelo menos o primeiro ano, tem a possibilidade de fazer um curso técnico. Iniciamos com esses 2 cursos. Em 2015, nós começamos com a modalidade integrada, onde o aluno pode fazer um ensino médio e ainda ter uma qualificação técnica. E em 2015 também teve início outro curso nosso, que foi o técnico em mineração. E de lá para cá a gente vem desenvolvendo as atividades e hoje a gente tem 481 alunos. Então nós iniciamos em 2013 e hoje temos 481 alunos. Então, ou seja, nós temos ali basicamente 481 famílias. E por mais que a gente ache que não, mas vem gente de fora também de Patos. Apesar que hoje a maioria é de Patos de Minas ou da região, mas a instituição é aberta e hoje, graças a Deus, como a gente tem
tinha um crescimento muito expansivo das rede federal de ensino e das universidades, hoje ela alcançou muitas áreas. Então, hoje, o que nós buscamos? Ser abraçado pela nossa cidade. Isso é o que nós buscamos. E a nossa pretensão para 2019 é abrir um novo curso técnico no formato concomitante e um novo curso no formato integrado. Então, nós pensamos sempre em expandir. E, além disso, nós temos nessa pesquisa, de 2013 até os dias de hoje, mais de 100 trabalhos publicados em revistas e congressos pelos nossos alunos. E, pois bem, eu poderia trazer aqui uma série de dados, mas eu tentei resumir bastante alguns dados que eu achei mais importantes. E aí vem a grande pergunta. Falo, o que esse professor, o que esse educador, na verdade, quer? O que eu venho buscar de vocês hoje é uma coisa muito simples, que é pedir a vocês que vá até a nossa instituição. Vai ser um prazer muito grande tomar um café com vocês, mostrar para vocês aquilo que a gente está fazendo, mostrar para vocês o que a gente tem lá em termos de estrutura, pedir para vocês que vocês vá lá conversar com os alunos, porque lá eles têm acesso gratuito à educação. Então, quanto mais nós conseguirmos crescer, mais nós vamos poder atender e mais nós vamos poder ajudar a sociedade de Patos de Minas, que eu acho que é o pensamento de todos vocês. Porque aqui nós temos representado toda a nossa cidade. Então, hoje, o que eu vim aqui pedir para vocês é isso, que vocês vá até a nossa instituição, nos conhecer. Tem uma série de coisas muito pequenas que a gente poderia ter colocado aqui, por exemplo, para pedir. Mas eu acho que antes de pedir, eu gostaria que vocês fossem lá checar esses números que eu trouxe para vocês. Eu agradeço a oportunidade franqueada a todos e agradeço à mesa. Tenho a certeza que todos nós na Câmara Municipal reconhecemos a importância e o trabalho desenvolvido pelo IFTM, e eu particularmente sei que é um instituto que, na verdade, é pouco divulgado na nossa cidade pela sua importância. Eu solicito agora à Comissão de Legislação, Justiça e Redação que devolva os projetos de lei analisados na reunião da comissão realizada no dia 9 de abril para votação em primeiro turno. Senhor presidente, a CLJR esteve reunida na segunda-feira, analisando os projetos para serem votados nessa tarde, e nós vamos devolver alguns projetos. Eu gostaria primeiro que a Dalva fizesse a devolução dos projetos, qual você é relatora. Dalva, por favor. Senhor presidente, em nome dele eu cumprimento todos os membros da mesa, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, servidores dessa casa, secretário de governo Iltinho, boa tarde, a galeria que está nos assistindo hoje, e uma boa tarde a todos que nos assistem pela NTV. Vou devolver o projeto de lei 4721 de 2018, de autoria de Isaías Martins de Oliveira, que denomina Eva Borges de Lima, atual Rua 15, localizada no bairro Alto da Serra. O projeto de lei 4729 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a doação de imóvel à loja maçônica Fênix do Alto Paranaíba, número 2552. O projeto de lei, com parecer favorável. O projeto de lei 4727 de 2018 do Executivo Municipal, que altera a redação do artigo 1º da Lei número 4.676, de 5 de março de 1999, que autoriza a doação de imóveis à empresa Montesme Limitada, com parecer favorável da CLJR. Senhor presidente,
Eu queria aproveitar, antes de devolvermos, eu queria até pedir para que a Dalva falasse, eu gostaria que o senhor, se pudesse, porque teve muitos erros em alguns projetos, o senhor sabe de alguma doação, e esse projeto da Montesme, ele teve um erro, uma corrigenda muito pequena. Como esse pessoal precisa se escriturar para poder continuar as construções desse negócio, eu gostaria, se pudesse, que esse projeto, se os companheiros aceitassem, nós votássemos definitivo em 2 turnos. Eu fazia. Então, tem agora para devolver aqui, senhor presidente, o projeto 4725, autoriza a dação em pagamento a Jairo Alves da Silva os imóveis que identificam. Esse também é projeto que estão sendo pagos aquelas pessoas que foram desapropriadas quando a construção da Fátima Porto. Parecer da comissão favorável. Também um projeto de lei 4723 da nossa querida vereadora Maria Dalva da Mota, denomina Sebastiana Lourença Martins, atual Rua 5, localizada no bairro Alto da Serra. Também do vereador Isaías Martins, 4720, denomina Geraldo Luiz da Mota, atual Rua 1, localizada no bairro Alto da Serra. Nós temos também aqui um projeto de lei, senhor presidente, que eu gostaria que o senhor incluísse na pauta, é o projeto 4730, autoria minha, Vicente de Paula e Isaías Martins. Altera a redação do artigo 1º da Lei 7.107, de 30 de abril de 2015, que denomina Prefeito Pedro Pereira dos Santos, atual Avenida A, localizada no bairro Afonso Queiroz. A mudança nesse projeto, senhor presidente, é C, que lá diz que é Avenida C, e é Avenida A. E isso também tem trazido um transtorno muito grande para os moradores daquele local lá, com correio, documentos em cartão e tudo mais. Então, que esse projeto também seja votado nessa tarde. 4731, altera a redação da Lei 2.870, de 2 de outubro de 91, que declara de preservação permanente as margens do Rio Paranaíba. Esse projeto, senhor presidente, ele está chegando aqui agora, ele chegou, Dalva, amigos, esse projeto é o seguinte, eu gostaria de explicar, o senhor prefeito municipal está passando esse projeto porque ele diz que a preservação em determinado local seria 100 metros. Em outros locais no perímetro urbano, 50. Então, o senhor prefeito está passando esse projeto agora, acompanhando o projeto federal, pelo artigo 4 da Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012, de que cada lado com abrangência em toda a sua extensão dentro do território do município de Patos de Minas. E essa lei, o Brás, ela aumenta... É só uma regulamentação, não é regulamentação isso? Então, somente uma regulamentação. E depois passa a ser cumprida a lei federal, que ela, inclusive, aumenta o tamanho, né, da preservação, ou seja, onde era 50 metros, passa a ser 100 metros e tudo mais. Então, preserva-se essa lei 12.651. Então, sim, o que eu tenho acompanhado do projeto importante, nesse caso específico, é justamente porque ele vai igualar a lei anterior para que a gente não tenha aí 2 pesos, 2 medidas. Agradeço ao senhor vereador pela colocação. Peço a palavra, senhor presidente. Então, pela importância, nós vamos pedir quebra dos interstícios legais desse projeto, o 4731. Senhor presidente, devolvo o projeto de lei para votação em primeiro turno, projeto de lei 4726 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que altera a redação do artigo 1º da Lei 7.219, de 28 de dezembro de 2015, que autoriza a promover desafetação e doação de imóvel ao Conselho Central de Patos de Minas, da Sociedade São Vicente de Paulo. Com parecer favorável, senhor presidente. Peço palavra. Também devolvo o projeto de lei 4728 de 2018, também de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a dação em pagamento a José Porto de Souza, o imóvel que identifica. Também com parecer favorável, senhor presidente. O projeto de lei 4722 de 2018, de autoria do vereador Isaías Martins, que denomina Aristides Amâncio Filho, atual Rua 2, localizada no bairro Alto da Serra. E, por último, devolvo o projeto de lei do veto do projeto de lei de proposição do vereador Cabo Batista, de ME e do Brás Paulo, que dispõe sobre o horário
de funcionamento do sistema semáforico isolado ou em rede no município de Patos de Minas. Senhor presidente, esse veto tem um parecer favorável para a manutenção do veto. Peço a palavra. Senhor presidente, a Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio, Agropecuária e Defesa do Consumidor devolve o projeto de lei número 4.718, de 15 de março de 2018, que altera a redação do inciso 1º do artigo 3º da Lei 6.362, de 25 de novembro de 2010, que dispõe sobre a Central Regional de Abastecimento de Patos de Minas, CEASA Regional e da outras providências. Esse projeto é do Executivo Municipal, parecer favorável. Pela ordem, senhor presidente. Eu devolvo o projeto de lei complementar número 745 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana, de que se trata a lei número 13.465, de 11 de julho de 2017. Esse projeto tem uma emenda da vereadora Béia Savassi, do vereador Vicente, a qual eu gostaria de assinar junto com eles. Um projeto de lei complementar número 746 de 2018, de autoria da vereadora Edmê Dirlinda de Lima Velar, que altera a redação do inciso 3º da lei complementar número 548, de 17 de abril de 2017, acrescenta o artigo 30 da lei complementar número 320, de 31 de dezembro de 2008, que institui a revisão da lei de zoneamento, uso e ocupação dos terrenos e edificações do município de Patos de Minas e da outras providências. O projeto de lei número 4.724 de 2018, também de autoria da vereadora Edmê Erlinda de Lima Velar, que denomina André Otaviano de Carvalho, atual Rua 33, localizada no bairro Morada da Serra, todos com os pareceres favoráveis. Senhor presidente, a comissão especial designada para emitir parecer ao projeto de resolução 301/2018, de autoria do vereador Lázaro Borges de Oliveira, que cria a medalha de mérito Antônia Cardoso do Nascimento, em comemoração ao Dia das Mães, opina pela aprovação do projeto. Eu quero fazer... Não, na verdade, eu quero retirar o projeto oficialmente, que eu havia feito na comissão, mas eu faço agora de forma oficial. O projeto de lei 4673 de 2017, que era sobre a questão de parada segura. Não, mas é porque, na verdade... Não. Eu estou só retirando o projeto, acolhendo a orientação da Secretaria Municipal de Trânsito. Vou recolher para apresentar numa próxima oportunidade, de acordo com o parecer que eu recebi. Obrigado. Em discussão para votação em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 745 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana, de que trata a lei 13.465 de 2017. Como disse o vereador Isaías, esse projeto tem uma emenda da própria comissão, Isaías, Maria Dalva e Otaviano. Desculpa, a emenda é da Maria Beatriz e do Vicente de Paulo, desculpa. É porque eu li a assinatura do parecer. Desculpa, Isaías. E que o artigo 6º do projeto de lei complementar 745 passará a vigorar com a seguinte redação. Vocês querem que leia essa emenda? Tranquilo? Então, em discussão para votação em primeiro turno, o projeto de lei complementar 745. Em discussão... Em votação, e os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto em primeiro turno por 16 votos. Em discussão, para votação também em primeiro turno, da emenda modificativa ao projeto de lei, de autoria, como disse, da vereadora Maria Beatriz e do vereador Vicente de Paula Souza. Em discussão, em votação... Pois não. Com a permissão da vereadora Béia, eu gostaria de dar a coautoria dessas emendas ao vereador Isaías. Já pedi.
Então, determina a secretaria que proceda a inclusão de coautoria no projeto do vereador Isaías. Todos de acordo com a emenda? Então, aprovada por 16 votos também. Em discussão para votação em primeiro turno, projeto de lei complementar 746 de 2018, de autoria da vereadora Edmir Erlinda de Lima Velar, que altera a redação do inciso 3º da lei complementar 548 de 2017. Em discussão, em votação, projeto aprovado por 16 votos. Em discussão para votação em turno único, projeto de lei 4720, de autoria de Isaías Martins de Oliveira, que denomina Geraldo Luiz da Mota, atual Rua 1, localizada no bairro Alto da Serra. Em discussão, aprovado por 16 votos. Em discussão para votação em primeiro turno, projeto de lei, em turno único, projeto de lei 4721, de autoria também do vereador Isaías Martins, que denomina Eva Borges de Lima, atual Rua 15, localizada no bairro Alto da Serra. Em discussão, aprovado por 16 votos. Em discussão para votação em turno único, projeto de lei também do vereador Isaías Martins, que denomina Aristides Amâncio Filho, atual Rua 2, localizada no bairro Alto da Serra. Aprovado por 16 votos. Em discussão para votação em turno único, projeto de lei 4723, de autoria de Maria Dalva da Mota Azevedo, que denomina Sebastiana Lourença Martins, atual Rua 5, localizada no bairro Alto da Serra. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, Isaías. Eu gostaria de agradecer a vereadora Dalva Mota, com a devida emoção que eu tenho nesse momento, que é o nome da minha saudosa e maravilhosa mãe. Muito obrigado, vereadora. Eu também quero te agradecer por você ter colocado o nome do meu pai nos seus projetos aí, dando nome à rua. Obrigada. Muito obrigado, parabéns à homenagem, todas justas. Projeto de lei 4724, de autoria da vereadora Edmir Erlinda de Lima Velar, que denomina André Otaviano de Carvalho, a Rua 33, localizada no bairro Morada da Serra. Em discussão, aprovado por 16 votos. Em discussão para votação em primeiro turno, projeto de lei 4725 de 2018, de autoria do Executivo, que autoriza dação em pagamento a Jairo Alves da Silva, os imóveis que identificam. Em discussão, aprovado por 16 votos. Separa esse dação em pagamento, vamos pedir para quebrar o interstício de todos. Em discussão para votação em primeiro turno, projeto de lei 4726, de autoria do Executivo, que altera a redação do artigo 1º da Lei 7219 de 2015, que autoriza a promover a desafetação e doação de imóvel ao Conselho Central de Patos de Minas da Sociedade São Vicente de Paulo. Em discussão, aprovado por 16 votos. Em discussão para votação em primeiro turno, projeto de lei 4727, de autoria do Executivo, que altera a redação do artigo 1º da Lei 4616 de 99, que autoriza a doação de imóveis à empresa Montesme. Como já dito aqui pelo vereador Otaviano, trata-se tão somente de uma correção na documentação do imóvel. Em discussão, aprovado por 16 votos. Em discussão, para votação em primeiro turno, projeto de lei 4728, de autoria do Executivo, que autoriza a dação em pagamento a José Porto de Souza, o imóvel que identifica. Em discussão, aprovado por 16 votos. Em discussão para votação em primeiro turno, projeto de lei 4729 de 2018, que autoriza a doação de imóvel à loja maçônica Fênix do Alto Paranaíba, número 2552. E eu aproveito aqui o ensejo para agradecer a presença aqui dos membros da loja. Senhor presidente. Só um minuto. Em discussão, aprovado por 16 votos. Pois não, Beatriz? Eu também quero cumprimentar meus amigos da loja maçônica Fênix. É um prazer receber vocês aqui. E eu queria pedir para que pudesse votar a segunda votação hoje ainda. Tudo bem. Nós vamos depois, ao final, colocar em discussão para os senhores vereadores a votação de todos esses projetos de dação em pagamento, haja vista serem processos antigos que vêm tramitando na Prefeitura. E aí eu sugiro à comissão agora, CLJR, que nesse projeto da loja Fênix, proceda a uma emenda de redação, pois constou aqui do projeto Rua Marisa Borges Silva, e é Maria Borges Silva. Então é só uma questão de redação. Aí a secretaria já pode, inclusive, providenciar a emenda para a CLJR representar hoje ainda.
O senhor Presidente. Pois não, Brás. Não, inclusive, como presidente da CUSMA, caso necessário, já convido ou convoco os membros para que a gente possa dar o parecer caso passe para segundo turno. Obrigado. Senhor presidente, Pois não, Vicente. eu também gostaria de pedir quebra dos interstícios legais desse projeto da EUB, por se tratar de um projeto tão importante. Vamos votar todos em primeiro turno e depois nós fazemos uma relação de que vai quebrar para o segundo. Ok, senhor Porque os de denominação já são de turno único, né? Projeto de lei 4730, de autoria do vereador Otaviano, Marcos de Amorim, Vicente de Paula Souza e Isaías Martins, que altera a redação do artigo 1º da lei 7.107 de 2015, que denomina prefeito Pedro Pereira dos Santos, atual Avenida A. Constou do projeto Avenida C. Em discussão, em votação, pois não. Eu só queria fazer uma observação que essa rua, quando chegou aqui na casa, foi votada pelo Legislativo. E eu gostaria que ficasse em nome do Legislativo patense, haja visto o senhor Pedro Pereira dos Santos, a representatividade desse senhor aqui na nossa cidade, que todo o Legislativo votasse. Perfeitamente. A consideração dos vereadores autores e, caso eles concordem, a Secretaria para proceder à alteração. Eu me lembro bem que, quando chegou o projeto de lei, pedindo uma homenagem ao seu Pedro, no bairro lá onde foi, acho que o pai dele foi o proprietário das terras, né? Projeto de lei 4731, de autoria do Executivo, que altera a redação da lei 2870, que declara de preservação permanente as margens do Rio Paranaíba. Em discussão, em votação, aprovado em primeiro turno por 16 votos. Bom, vamos ver qual que nós vamos quebrar o interstício. 4731 de 2018. Desculpa? Não entendi. Não, mas aquilo é uma resolução, não é um projeto de resolução? Não, nós vamos votar depois dos projetos de lei. Viu, vereador? Ele é turno único e nós vamos votar. Então, logo votemos todos os projetos de lei. 4731, 4725, que autoriza da ação a Jairo Alves. E 4729. 4726, que promove a desafetação e doação do imóvel à Sociedade São Vicente de Paula. 4727, que altera a redação do artigo 1º, que doou o imóvel à empresa Montesme. 4728, que autoriza a dação em pagamento a José Porto de Souza. E 4729, que autoriza a doação de imóvel à loja maçônica, Fênix, do Alto Paranaíba, número 2552. E lei complementar 745. Vai ficar um projeto da pauta para outra semana de segundo turno. Todos de acordo de quebrarmos os interstícios de todos? Só um instante. O 745 é urgente, na sua percepção? Importantíssimo esse projeto. É importante, nós gostaríamos que fosse votado. Aliás, a edição dessa lei 13.465, e inclusive eu quero comunicar aos vereadores que eu autorizei os nossos 2 procuradores a estarem em Belo Horizonte participando de um curso sobre essa matéria. É uma matéria importante na nossa cidade e que possibilita a todos aqueles cidadãos que têm as suas casas, mas que não têm documentação. Essa é a oportunidade de regularizar os imóveis de todas as pessoas. Lá no bairro do Cristo, no São José Operário, na Lagoinha, muita gente na Lagoinha, muita gente do Jardim Esperança, enfim. Presidente Então, Santana de Patos. O projeto é realmente muito importante, de grande alcance social. 745 e o 746. Então nós quebramos o interstício de todos. Então, solicita a devolução dos projetos para votação em segundo turno. Isso aqui dá brecha. Devolvo o projeto de lei número 4716 de 2018, autoria do vereador Lázaro Borges. Aqui trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a publicidade da lei. A presente proposição foi aprovada em primeiro turno quanto ao mérito. A proposta atende ao interesse público. Desta forma, opinamos pela aprovação do projeto. Ante o exposto, manifesto pela aprovação do presente projeto. Assina comigo também o vereador Vicente e o vereador João Batista Gonçalves. É aquele projeto que fala sobre
a obrigatoriedade que as empresas funerárias, capelas, velórios, cemitérios públicos particulares do município de Patos de Minas manterem afixado em local visível o dispositivo previsto na Lei 7.536, de 31 de outubro de 2017, que dá nova redação ao disposto da Lei Concessão dos Cemitérios Particulares. Devolvido, obrigado. Senhor presidente, devolver o projeto de lei 4713 de 2018, de autoria de Mauri Sérgio Rodrigues, Mauri da JL, Brás Paulo de Oliveira Júnior, que dispõe sobre o fornecimento de água no município de Patos de Minas, com uma emenda. Bom, nesse caso, como tem uma emenda de mérito, eu vou encaminhar o projeto, reencaminhar o projeto à CLJR para emissão de parecer sobre a emenda. E consulta a comissão se querem se reunir agora e suspende a reunião por uns 2, 5 minutos, ou se vocês vão analisar a emenda em outra oportunidade. Senhor presidente, vamos reunir aí 5 minutinhos, são 15h36, 5 minutos, dá para a gente passar isso aí a limpo. Senhor presidente, no segundo turno, nós temos também um projeto 4718, né, que altera a redação do inciso 1º do artigo 3 da Lei 6.362, de 25 de novembro, que dispõe sobre a Central Regional de Abastecimento de Patos de Minas, CEASA Regional e de outras providências. Esse projeto também está na pauta, não está? Qual você fala da emenda? Na verdade, o projeto de lei, que sofreu emenda agora no mérito, ele dispõe sobre o fornecimento de água do município de Patos de Minas. E diz que o serviço de fornecimento de água prestado do município deverá ser contínuo, salvo em situação de emergência. Enfim, estabelece multa, no caso, para a concessionária que descumpre isso. E a emenda vem no sentido de que as interrupções programadas serão previamente comunicadas ao município e aos usuários, preferencialmente no prazo superior a 48 horas. A concessionária deverá avisar a todos os consumidores da área afetada, devendo o aviso conter o motivo, a data e o horário de início ou término da interrupção. Essas informações serão comunicadas por documento escrito ou por anúncio em meios de comunicação de massa, como internet, televisão, rádio e jornais. Em que pese o alcance social da emenda, né, são matérias tratadas na Lei Federal 8987, que é a Lei de Concessões e Permissões, mas que, como a própria Constituição diz, são matérias que são concorrentes, ou seja, a União pode legislar sobre normas gerais e nós também podemos legislar. Então, a questão aqui, eu acho que é uma preocupação maior dos autores, especialmente do Mauri, de quem assinou o projeto originalmente, para obrigar a concessionária de serviço público de água, né, no caso a Copasa, a comunicar ou fazer essa comunicação. Eu acho que é um projeto que tem grande alcance social, não vejo, a princípio, nenhum vício de constitucionalidade na emenda, consulto a Procuradoria da Casa se tem algum vício de constitucionalidade aparente e a própria comissão. Não havendo, eu vou colocar o projeto em votação e os senhores oferecem o parecer posteriormente. O parecer é favorável, senhor presidente. Tudo bem. Obrigado. Então, vamos votar esse projeto em separado, porque tem uma emenda e discussão para votação em segundo turno do projeto de lei 4.703 de 2018, de autoria do Mauri Sérgio e do Brás Paulo de Oliveira Júnior. Em discussão, aprovado por 16 votos. Em discussão para votação em segundo turno, a emenda ao projeto de lei 4713, de autoria do João Batista, Nivaldo, Paulo Augusto, Maria Beatriz, Isaías e Vicente. Todos de acordo com a emenda? Aprovada também. Todos de acordo em votarmos os projetos pautados para segundo turno, com as quebras de interstício em bloco, uma vez que todos já analisaram os projetos? Então, em discussão para votação dos projetos de lei em segundo turno, todos em bloco. De acordo? Pois não. Senhor presidente, o projeto de lei 4601 de 2017 traz para votação no segundo turno? Todos os projetos da pauta. Senhor presidente, eu estou numa dúvida aqui, porque eu faço parte da comissão da CUTMA e eu não lembro de ter participado dessa reunião para dar o parecer nesse projeto. 47... A minha memória anda falhando muito, mas 4601. Eu não me lembro de ter participado dessa reunião para dar o parecer nesse projeto. Esse projeto também não retornou ao jurídico. Honestamente, eu acho que esse projeto devia estar em vista com alguém, ou comissão, não? Estava sob vista e veio a votação, porque ele é antigo. Esse projeto é antigo. A discussão dele vem do ano passado. Era o João Batista Gonçalves, o Nivaldo e o Tião Mariano. É porque provavelmente só assina esse projeto. Não? Não, é porque é da comissão anterior. O senhor não fazia parte da comissão na época.
Aí, como eu assino e era da comissão, o senhor presidente colocou outra comissão para avaliar. Tá, mas de qualquer forma eu vou pedir vista desse projeto de lei, porque tem um artigo 9º aqui, senhor presidente, que tá incoerente aqui, ó. A responsabilidade pela fiscalização para o fiel cumprimento da presente lei será da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Primeiro, a infraestrutura não tem, a Secretaria Municipal de Infraestrutura não tem fiscalização. E tem um parágrafo único aqui: serão responsáveis pela fiscalização os fiscais pertencentes à Secretaria Municipal de Infraestrutura, designados pelo secretário municipal. E eu não estou concordando com isso aqui, então eu vou... Na verdade, a primeira preocupação já foi resolvida, porque à época eu apresentei uma emenda no dia 13 de setembro de 2017, alterando isso, que a responsabilidade pela fiscalização para fiel cumprimento da presente lei será dos fiscais de postura lotados na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico. Senhor presidente, e essa emenda foi aprovada pela Casa tudo. Desculpa aí, eu não estava lembrando mais dessa emenda, então resolveu realmente esse impasse. No primeiro impasse. Então, se o senhor quiser a vista... Não preciso de vista, porque é isso mesmo, está certo? Porque, inclusive, na época, nós nos reunimos com os empresários, fizemos as reuniões, alguns vereadores aqui devem ter participado, né? É porque, de fato, ele ficou muito tempo em vista, então ele aparece que está caindo no céu, mas ele foi amplamente discutido. Tá? Obrigado. Aliás, aproveitando a fala do nosso vereador de dizer amplamente discutido, eu quero dizer àqueles que nos acompanham aqui, nos honram com suas presenças, que muitas vezes as pessoas que não entendem o processo legislativo, saem daqui com uma impressão, ou aqueles que nos acompanham lá nas suas casas pela televisão, de que os vereadores colocam o projeto para votar e todo mundo fala sim ou não, né? Os projetos estão na casa, alguns deles há mais de 30 dias, todos são amplamente discutidos, debatidos, e eu digo sempre que de todas as fases do processo do vereador, a menos problemática são as votações, porque todos os problemas já foram solucionados, as discussões, as arestas já foram aparadas, e todos aqui estão habilitados e prontos para oferecer o seu voto. Então, resolvida a questão com o vereador Vicente, todos os projetos para segundo turno em bloco. De acordo? Aprovados por 16 votos. Quanto à redação, eu consulto o presidente da CLJR se podemos votar com a mesma redação. Com a mesma redação, senhor presidente. Apreciação dos senhores vereadores. Aprovados. Esse aqui qualquer? Em discussão para votação em turno único, projeto de decreto legislativo 10.030 de 2018, de autoria do vereador Braz Paulo, que concede o título honorífico de cidadão patente ao senhor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. Em discussão, em votação, aprovado por 16 votos. Agora, em discussão, o veto parcial à proposição de lei 1783 de 2018, de autoria de João Batista Gonçalves, Edmê Braz Paulo de Oliveira Júnior, que dispõe sobre o horário de funcionamento do sistema semafórico isolado ou em rede no município de Patos de Minas. O projeto foi aprovado na integralidade, o prefeito ofereceu veto parcial à proposição, foi nomeada a comissão especial de veto, composta pelos vereadores Vicente, Mauri e Dalva Mota, que opinaram pela manutenção do veto parcial, salvo engano, com a concordância dos autores do projeto. É isso? Então, discussão do veto parcial do senhor prefeito ao projeto de lei 1783. Todos de acordo? Aprovado por 16 votos. Projeto de resolução 301 de 2018, de autoria do Lázaro Borges de Oliveira, que cria a medalha de mérito Antônia Cardoso do Nascimento, em comemoração ao Dia das Mães, a ser otorgado pela Câmara Municipal de Patos de Minas. Em discussão para votação em turno único. Palavra o vereador Lázaro. Senhor presidente, só para ele encaminhar. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, pessoal em casa que nos assiste, é com muita alegria aqui que a gente está criando essa medalha, uma vez que ela foi criada a moção